seja bem-vindo à aula de Yin Yoga. Para essa prática, nós vamos precisar de um bolster e de um bloquinho. Se você não tiver o bolster aí com você na sua casa, você pode usar 1 ou 2 travesseiros que deem um pouco dessa firmeza e essa altura. E se você também não tiver o bloquinho, você pode pegar ele aqui. Você pode usar um livro que seja assim mais grosso, né, com mais ou menos esse tamanho aqui retangular, para você usar, né? Se não tiver um livro tão grosso, pode ser 2 que também dê essa altura. Mas aí é importante algo que seja parecido com o bloco mesmo, que tenha um pouco mais de firmeza para você usar. Já o bolso ele vai ter que ter um pouco mais de maciez. Vamos deixar todo o material aqui pronto. E a prática que eu trouxe para você hoje é a primeira prática que eu fiz no meu curso de formação de Yin Yoga. Então ela é uma prática simples, mas com os elementos básicos de uma prática de Yin. Então nós vamos começar passando as pernas para trás e vamos iniciar com o nosso mantra de abertura e assim daremos sequência às posturas. Então acomode bem os seus quadris, as suas pernas, traga as palmas das mãos unidas à frente do peito. Faça algumas respirações profundas, soltando bem os ombros, se acomodando. Inspire profundamente. Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Mavidishavai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que Brahma nos proteja, que Brahma nos nutra, que nosso estudo seja repleto de vigor, que a luz do conhecimento se espalhe sem limites e que nunca sejamos hostis. Om paz, paz, paz. Começaremos então com as mãos de nuvens, que é uma respiração onde a gente vai trabalhar o movimento dos braços e das mãos, trazendo bastante leveza e consciência para o Ti. Ti é o significado da palavra energia. Dentro do yoga usamos mais o termo prana. Então vamos deixar os braços bem relaxados, os punhos mais soltos. Você vai inspirar levando seus braços lateralmente. Faça uma leve extensão da coluna ali para cima e na expiração os braços descem. Na inspiração seguinte eles sobem pela frente. Mesmo movimento de uma leve extensão da coluna e na expiração os braços descem. E a gente segue. Inspire, deixe eles subirem lateralmente, gerando uma gostosa expansão mesmo do tórax. Depois os braços sobem pela frente. E você amplia a sua respiração, amplia o movimento do corpo. Coloque bastante consciência nas pontas dos dedos das mãos, onde é possível começar a perceber a energia. Imagine que você está pincelando mesmo
o ar com as pontas dos dedos. E vai deixando esse movimento cada vez mais sutil, cada vez mais leve, mais fluido. Respiração sempre pelas narinas. Uma última vez. Deixe os braços subirem lateralmente. Depois pela frente. E daqui nós vamos seguir para outra respiração, que é a respiração taoísta, em 4 partes. Então vamos juntos. Inspire, os braços agora sobem pela frente. De novo estenda a coluna. Faça uma figa com as suas mãos. Puxe os braços para você. Traga força. E na expiração você começa a empurrar as laterais até estender os cotovelos. Continue a expirar, o tronco vem à frente, mãos no solo, aproxime a testa do chão. Inspire, desenrolando a coluna, braços sobem pela frente, estenda bem o tronco. Expire, traga as mãos para baixo do ventre. Inspire, braços sobem lateralmente, faça uma figa com as mãos, força nos braços, puxe mesmo as mãos para os ombros e depois afaste elas lateralmente. Imagine que está empurrando as paredes que estão ao seu lado. Finalize a expiração, descendo com o tronco à frente, testa se aproxima do chão. Inspire, desenrole a coluna, os braços sobem. Expire, as mãos vêm até baixo do ventre. Continue concentrado nas pontas dos dedos das mãos. E aos poucos nós vamos suavizando então essa força, esse movimento, novamente deixando que ele flua no ritmo e no tempo da sua respiração. Cada vez mais suave. Um último ciclo. Bem delicado, sem pressa. E aí, quando você finalizar, deixe as mãos voltadas para baixo do ventre. Concentre-se nessa energia que flui das pontas dos dedos das mãos para o seu ventre. Imagine uma esfera de luz na coloração dourada entre as suas mãos e o baixo do ventre. Se você sutilmente movimentar as suas mãos, afastando e aproximando do baixo do ventre, é possível até se conscientizar desse magnetismo. E aí nós vamos passar as pernas para frente. Pode soltá-las bem, soltar os pés, os tornozelos. Vamos levemente flexionar aqui as pernas, tombando joelhos de um lado para o outro. Soltando, mobilizando bem os quadris. E aí ingressaremos na nossa primeira postura, que é a postura da borboleta. Você vai unir as plantas dos pés, vai desenhar como se fosse aqui um diamante, então os joelhos flexionados, e você vai descer de frente para as suas pernas. Aqui
Vamos descontrair bem o tronco, o pescoço e a cabeça. Você pode usar o bolster, se preciso for, aqui sobre os seus pés para você se acomodar. Ou pode deixar realmente o peso do corpo aqui mais livre. Pode também apoiar o bloquinho antes dos pés. Pode ser aqui também uma opção. Você apoia a testa. E conforme o corpo se solta, você também vai ajustando aí os seus apoios, os materiais. Então, ingressamos nessa primeira postura. Deixando a respiração muito confortável, muito à vontade, sempre te acompanhando durante a prática. Então, as primeiras respirações que realizamos foi também para ganhar essa consciência, para que ela flua ao longo das suas vivências e para você também se conscientizar da energia vital que flui pelo seu corpo. Pode ser também que você sinta o apoio aqui dos ossos dos pés. Se incomodar, você pode pôr uma manta por baixo, só para ficar um pouco mais macio. Eu particularmente acabo sentindo bem esses ossinhos. Normalmente eu coloco também um apoio. E aí, aquela intenção da entrega, da descontração, de desamarrar o corpo, usando sempre o comando da expiração para reforçar esse relaxamento. Descontrai profundamente os pés, as mãos, se possível deixe as palmas das mãos voltadas para cima. A fisionomia também vai ficando mais leve, menos enrijecida. Solte os músculos das costas, desde a área lombar, passando pelos músculos dorsais, área das escápulas, trapézio, ombros. Principalmente essa área superior que é muito comum a gente sentir pesada, então vamos deixando mais leve. Ou algumas pessoas sentem mais também a área lombar, então deixando que ela fique menos enrijecida. Mas a área alvo da posição, da postura da borboleta é a área pélvica, mobilidade dos quadris. Mas como cada corpo é um corpo, podemos também sentir outros estímulos, outras áreas com mais ou menos intensidade.
pensando nos últimos 30 segundos da permanência. Veja ainda o que dá para soltar um pouco mais, relaxar um pouco mais. Vá também descobrindo isso. Aos poucos você vai desenrolando a coluna. Nós vamos estender as pernas e vamos nos deitar. Então deite no solo. A gente vai fazer o que chamamos de rebote dentro da prática de Yin, que é observar o movimento da energia. Então leve a atenção lá para a área lombar, observe aquilo que fica então dessa permanência da borboleta. Deixe o corpo bem largado, bem entregue. Então daqui você vai flexionar suas pernas, vai abraçá-las, pode soltar um pouquinho, balançando o corpo de um lado para o outro. E aí soltamos as pernas, plantas dos pés no chão. Você vai cruzar a perna esquerda por cima da direita e vai levar ambas as pernas para o lado direito. Vamos fazer as raízes torcidas. E o tronco e os braços vão para o lado esquerdo. Então deixa o braço direito por cima do tronco e o braço esquerdo ele fica flexionado, palma da mão voltada para cima e você gira o rosto na direção da mão esquerda. Nessa postura, se for preciso, você pode colocar um bolster aqui embaixo das suas pernas ou um loquinho, se ficar muito intenso. Se tiver tudo certo, siga soltando o corpo, atuação principalmente na área da lombar. Cuide sempre para os seus ombros ficarem apoiados no chão. Posicione-se para que isso aconteça. Relaxe bem a área abdominal, então use a respiração para que ele fique também bem solto. Descontraia a fisionomia e também estimule o movimento da cabeça para que as vértebras cervicais participem dessa torção. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a natureza mesmo, Yin e Yang, que é aquele símbolo, né, que é um círculo com duas metades, uma metade branca e outra metade preta, sendo que na metade branca tem um ponto preto e na metade preta tem um ponto branco. E estão em movimento, né? Não estão separados bem no centro. Então nós vamos entender que o Yin e o Yang eles são opostos, mas ao mesmo tempo são complementares. Então o Yin se transforma no Yang e o Yang se transforma no Yin. Isso é o fluxo, o movimento da natureza. Eles estão presentes em tudo, em nós, na natureza, nos processos. Então essa é a energia Yin e Yang que rege, então, todos nós. E o que é o Yin? Então o Yin é tudo que pesa, que é estático, que é refrescante, que é sólido, que é escondido, que é feminino, que é molhado, que não se move.
que está associado com a lua, que não é ativo, que se torna pesado e se move em direção à Terra. Então, todos esses elementos, digamos assim, são da natureza Yin. Vamos aos poucos retornar. Então, voltamos com as pernas aqui para cima, descruzando. Podemos abraçá-las de novo, soltando um pouco as costas. E aí, vamos para o outro lado. Voltamos com os pés no chão, acomode bem as suas costas. Perna direita agora por cima da esquerda. As duas pernas vão para o lado esquerdo agora e tronco e braços vem para o lado direito. E acomode-se da mesma forma, seja colocando o bolster ou o bloco embaixo das pernas, seja apenas deixando o seu corpo bem à vontade. E aí, o que é o Yang? Então, o Yang é tudo que pode ser alcançado pelo Sol. Qualquer coisa que se move é por natureza dinâmico, cria calor, leveza, seja visível, seco, masculino, associado com o Sol e se move para cima, tem a qualidade Yang. E quais são os três princípios de Yin e de Yang, né? Dessa conexão entre os dois? A oposição. Então, Yin e Yang são opostos, relativos um ao outro. Então, que é relativo ao Sol, que é relativo à Lua, que é o masculino, que é o feminino, o que é o seco, que é o molhado. A interdependência. Então, um não pode existir sem o outro. Então, se algo tem Yin, consequentemente tem o Yang também. E a transformação em intercâmbio. Então, o verão que se torna inverno e o ciclo se repete. Então, é muito também interessante a gente ver que mesmo dentro do Yang, mesmo dentro do Yin, existe também um equilíbrio, né? E o Yin pode estar, digamos que desbalanceado, seja pelo seu excesso ou pela sua falta, assim como o Yang pode estar desbalanceado pelo seu excesso ou pela sua falta. Então, por exemplo, que seria uma característica Yang, a coragem. A coragem seria uma característica de equilíbrio Yang. E o que seria uma deficiência, então, da coragem? O medo. Então, se falta o Yang, tem esse sentimento do medo. E se está em excesso, dominante, característica de dominação. Um outro exemplo, uma característica Yang, de ser ativo. A deficiência de ficar estagnado, de ficar parado. E se tem em excesso, é a ansiedade. Então a gente vai também observando aí esse ponto de equilíbrio, aí trazendo para o Yin. Então o que seria uma característica Yin? O fluxo, a falta do Yin, do elemento Yin, seria a rigidez. E aí o excesso, a distração. Mais um exemplo. A criatividade é uma característica Yin. A falta dela é o bloqueio. Então, se a gente está com deficiência de Yin, criatividade também fica bloqueada. E se tem um excesso, aí a gente fica muito sensível. Vamos aos poucos, então, retornando da postura, de novo descruzando as pernas, abraçando-as um pouquinho, balançando de um lado para o outro, bem suave, massageando as costas. E aí vamos tombar o corpo para o lado esquerdo, vamos nos sentar e vamos seguir agora para a posição da meia borboleta. Então a gente fez
lá no começo a borboleta, agora a gente vai fazer a meia borboleta. Estenda a sua perna esquerda, traga o pé direito aqui próximo da base da coluna, assente bem os quadris, inspire, tracione e vamos descer bem de frente para a perna esquerda, soltando aqui braços, tronco e a cabeça. Nessa postura podemos trazer o bolster aqui entre as pernas, você pode se acomodar, ou pode ser também o bloquinho. Eu gosto particularmente desse apoio aqui da testa no bloquinho. Depois, aos poucos, você também vai administrando isso. E aí, ingressamos. Continue com os quadris bem acomodados, bem assentados. E aí, aproveite para mais uma vez soltar bem os músculos das costas. Sempre reforçando essa intenção do relaxamento. Então a gente fez isso já em algumas posturas anteriores, mas pode ser que fique algum resquício de tensão, algum resquício de rigidez. Então sempre uma oportunidade para você dissolver isso e deixar tudo mais confortável. Então, falando, né, do Yin e do Yang, a gente perceber, né, isso no nosso dia a dia. E naturalmente a gente leva uma vida mais Yang, né, uma vida mais expansiva, mais intensa. Busca aqui mais umas características Yang, né, dessa atividade aí, dessa conscientização. E damos um pouco menos de, talvez até importância para esse movimento do Yin, né, que é um movimento mais de recolhimento, de mais silêncio, de mais quietude. Então é um contraponto bastante importante da gente observar e até mesmo buscar, vivenciar, estimular em nós mesmos, no nosso dia a dia, para que a gente encontre esse equilíbrio, né? Então a energia Yang ela é muito importante porque é também uma energia da ação, uma energia da realização. Mas a gente também precisa ter o contraponto do descanso, do desacelerar, da quietude. E aí vamos, assim, encontrando esse equilíbrio. Claro, tem alguns momentos que vamos estar numa energia mais yang, mais realizadora, mais da ação, mais agitada. Mas aí é bom a gente buscar também alguns momentos de energia mais yin, mais parado, mais quieto. E aí também vamos buscando, encontrando esse caminho para que esse equilíbrio, mais do que tudo, seja saudável, né? Seja algo que a gente possa vivenciar de uma maneira muito prazerosa, muito gostosa. E aí, na postura da meia borboleta que você está agora, você pode caminhar com o seu tronco, com o seu rosto na direção da perna mesmo, do joelho, ou pode levemente deslocar o seu tronco para o centro e aí ele vem mais na direção do chão. Então veja como você também vai caminhando durante a permanência. Devagar venha desenrolando a sua coluna, erguendo o tronco, estenda a perna direita, vamos soltar aqui um pouquinho os quadris.
E aí vamos ingressar para o outro lado. Estenda agora a sua perna direita, deixa a esquerda aqui flexionada. Vamos assentar bem os quadris mais uma vez, inspire. E aí descemos, ingressando na compensação. Observe também a diferença de um lado para o outro. Então pode ser que você sinta um pouco mais de facilidade de um lado do seu corpo em relação ao outro, normal. E deixamos novamente o tronco ficar pesado, os braços largados, que nós vamos na área alvo atuar essa região posterior da perna que está estendida. Então dando esse tempo também para ela ganhar essa flexibilidade. Falei do Yin e do Yang, e no início da prática nós vivenciamos, né, experimentamos o Qi, ou Prana, a sensação tátil, né, da energia vital. Então, ele pode ser, o Qi pode ser tradicionalmente traduzido como energia, Prana, ou energia vital, né? E o Qi, ele não é nem criado, nem destruído, e ele está em constante transformação. Então, energia é assim, né? A gente transforma, então, constante transformação. Ela vai fluir dentro do nosso corpo pelos canais de energia, que dentro da linhagem do yoga chamamos de nadis. Então, nadis são esses canais. Imagine que, assim como você tem todo um sistema de artérias e veias, de nervos, né, o corpo bem vascularizado, como ramos, né, várias ramificações, as escrituras hindus, os textos antigos também descrevem nosso corpo energético dessa mesma maneira. Milhares de canais de energia que fluem por todas as direções ao redor do nosso corpo, né, internamente. Então, a maioria dos textos nos diz que temos cerca de 72 mil canais por onde a energia vital flui em nosso organismo. E aqui dentro do Yin, a gente trabalha esse movimento energético através dessa flexibilidade que a gente vai ganhando no corpo. E essa flexibilidade é mais profunda, então a gente não está apenas trabalhando elasticidade de músculos e tendões, mas principalmente de uma estrutura miofacial, que é uma estrutura mais plástica. Então ela consegue ganhar uma elasticidade, né? A gente chama de plasticidade, mas ela é um pouco mais difícil, porque é uma estrutura mais rígida. Mas ao mesmo tempo, quando você ganha essa elasticidade, ela permanece por mais tempo, porque para ela regredir também demora mais. E a energia flui justamente por essas estruturas, que são as fáscias. Ela é tipo uma membrana mesmo, né? Bem sutil, que flui, que está presente em todo o nosso corpo. Então, todas as posturas vão fazer com que esses canais, né, que essa rede miofacial também fique mais livre, mais maleável, abrindo todo esse espaço para a energia fluir. É interessante a gente se atentar que as tensões que a gente tem no corpo, na verdade, são pontos onde a energia fica bloqueada, ela não se movimenta. Então, tensão é um bloqueio, a energia não consegue passar por lá ou ela está em excesso naquele ponto. Então, quando a gente solta, descontrai, relaxa, a gente vai também dissolvendo essa tensão, permitindo que a energia flua e se movimente, saia daquela estagnação. Que é o que a gente quer a fluidez, a gente quer o movimento. Lembra? O estado natural do Yin é o movimento, é a fluidez. A estagnação acaba sendo aí a deficiência de uma qualidade Yin saudável. E aí vamos desenrolar a coluna, retornando com o tronco. Você vai estender a perna esquerda, vamos soltar aqui um pouquinho os quadris de novo. E nós vamos voltar a nos deitar para ingressar. Deixa eu pegar aqui o bloquinho, a gente vai para a postura da ponte. Então vamos nos deitar no chão. Vamos flexionar
o joelho, você vai apoiar as plantas dos pés no chão, eles levemente afastados, costas bem acomodadas. Você vai elevar os seus quadris e vai apoiar o bloquinho deitado, bem na região sacro-ilíaca. Então, cuide para que você não apoie a sua lombar. Então, a gente vai observar aqui, ó, a curvatura, né, o final aqui das costas, e aqui já vem os glúteos e você acomoda. Podemos ficar com as pernas estendidas, então você vai largar mesmo aqui o seu corpo sobre o bloquinho, ou podemos ficar com as pernas flexionadas aqui também, ou também soltando aqui, unindo as plantas dos pés, soltando as pernas lateralmente. E aí nós vamos alongar bem essa região dos flexores dos quadris. Então acomode-se na posição que você quiser, que a gente pode, com os joelhos estendidos, afastar bem um pé do outro, ou deixá-los mais próximos também. Vá sentindo, é interessante você experimentar também para sentir a intensidade. E aí, ingressamos nessa permanência. Procure deixar que os seus quadris fiquem bem pesados sobre o bloco, se você estiver usando um livro, sobre o livro. Vai ficar um apoio um pouco mais rígido mesmo, mas essa é a intenção. Aproveite para deixar o seu abdômen também muito relaxado, muito descontraído, principalmente a área do baixo ventre. Às vezes inconscientemente a gente segura um pouco o corpo, cuide para que isso não aconteça. E novamente, use a respiração para te ajudar nesse reforço do relaxamento e da descontração, principalmente onde você mais deseja. Então coloque também essa intenção. Você se posiciona, você trabalha a respiração, mas leva essa intenção exatamente para onde é preciso. E aí, voltando ao conceito do Chi, os yogis, né, os praticantes de yoga, acreditam que o estado da nossa mente está diretamente relacionado com a qualidade de Chi que flui pelo corpo. Então, a qualidade da nossa mente está associada à qualidade da energia vital que temos em nosso organismo. Uma mente calma, com qualidade de atenção e livre de aflições mentais, terá poucas chances de desenvolver desequilíbrios de Chi. E aí, em contrapartida, então, desequilíbrios de Chi vão gerar, então, estados mentais mais agitados, mais confusos, mais aflitos. Então, a harmonização de Chi vai tanto promover quanto conservar, preservar uma mente mais tranquila, né, mais serena. E aí cabe aqui a gente também refletir um pouquinho, né, qual realidade é criada internamente, né? O que a gente cria internamente, qual é também a qualidade dos nossos pensamentos, qual é a qualidade das nossas emoções. Isso a gente consegue também interferir, né? Os pensamentos são espontâneos, né? Eles surgem sem o nosso controle, não estamos aqui para controlá-los, mas para observá-los. E as emoções também vêm de formas, às vezes, intensas, né? Mas o que a gente procura cultivar naturalmente? E que pensamentos, né, são cultivados para a gente criar essa realidade interna? Então, a gente vai criando a nossa própria realidade, né, que é como nós construímos também as nossas visões. Como que a gente cria isso, né? O que a gente cultiva? E aí, só um elemento mais técnico, a gente fez lá no início da prática a postura da borboleta e depois dela a gente se deitou para perceber o rebote. Então, quando a gente sai de uma postura, se a gente conseguir prestar bem atenção, a gente, no corpo, né, nas sensações, né, que
vem na sequência, a gente consegue observar e vivenciar o efeito do Qi. E aí esse que é o rebote, né? Ele vem logo depois que a gente sai de uma postura, né? O rebote, talvez esse movimento mais intenso. E ele pode ter algumas formas. Então ele pode ter uma forma física, então que pode ser o calor, pode ser uma sensação refrescante, uma sensação de pressão ou também de movimento. Pode ser uma própria manifestação do Qi mesmo, né? Então, de quietude, de paz, de conforto, de inibição, né? Agradável do movimento. Pode ser também emocional, então as lágrimas podem aflorar, né? A gente pode dar vazão a essa água, né? Esse fluxo interno. Pode vir também tristeza, luto, alívio, alegria, gratidão. E pode ser também mental, né? Essa manifestação pode ser de memórias, pode ser de insights, de aceitação. Então é uma prática que pede um pouco mais dessa atenção, desse recolhimento, para justamente você observar aquilo que vai aflorar dentro da postura e muitas vezes no momento que você retorna dela. Então vamos lá, para a gente sair da postura da ponte, você vai apoiar os seus pés no chão. Estamos aqui, né? Voltamos com as plantas dos pés no chão. Pressione eles contra o solo, eleve os quadris, tire o bloquinho, acomode as costas e abraça as pernas. A gente vai movimentar aqui um pouquinho de um lado para o outro. E aí, novamente, tomamos o corpo para o lado esquerdo. Nós vamos nos sentar e antes do Shavasana, vamos para a posição da lagarta. Você vai estender as suas pernas à frente, acomode bem os glúteos. Vamos inspirar, eleve os braços, enlace as mãos, estenda bem as suas costas, faça uma leve tração aqui, estenda bem os seus joelhos e descemos com o tronco para frente, aqui na postura da lagarta. Novamente podemos trazer o bloquinho aqui para apoiar a testa sobre ele, a coluna vai ficar bem curvada. Podemos também trazer o bolster sobre as pernas. As pernas não vão ficar coladas uma na outra, mas vão ficar próximas, na distância aqui dos quadris, pode ser assim também. Eventualmente pode ser um pouco mais entre as pernas. Então lembre-se que os acessórios que a gente usa aqui na prática é para você acomodar o corpo. Então a gente não quer forçar aqui nenhum alongamento. A gente quer que o corpo se solte, que você posicione ele na postura, né, no asana, e deixe que ele vá se assentando, vá tudo se soltando. Então não tem esforço, ok? Existe uma solicitação, né, você vai sentir a área alva da posição. Então nessa que você está agora, que é da lagarta, esse alongamento posterior das pernas, eventualmente subindo para as costas, mas não é para ter nenhum esforço, né? Musculatura não é para ficar enrijecida, nem tensionada, não é para sentir aquela trepidação, né? Para que tudo vá realmente relaxando e se assentando. Perceba também se tem esforço, se a respiração começa a ficar acelerada, se começa a gerar também um excesso de calor e de transpiração. Isso é sinal de que você, de alguma maneira, está forçando um pouco a posição, e não é isso que a gente quer. Esse esforço ele vem na prática Yang, no alongamento que a gente busca, uma prática de yoga mais yang, que é também um esforço mais muscular. Aqui a gente não quer isso, a gente quer relaxar tanto os músculos, os tendões, quanto aquela estrutura mais profunda, que é a estrutura das fáscias. Então cuide, atente-se para isso. E aí seguimos, então, nessa vivência, essa que será a última antes do Shavasana, do final da prática. Então o corpo já está também mais receptivo com essa vivência, você já fez várias outras posturas que contribuíram para essa descontração. Mas ainda tem, se ficou algum resíduo que você pode soltar um pouquinho mais. Relaxe bem os seus pés, os tornozelos, as mãos.
E aí a energia do Qi, que não é criada, né, nem destruída, mas sempre transformada, existem as fontes, né, de Qi, as fontes da energia, que são basicamente três, né? Que é hereditária, ou seja, o Qi original, que a gente já nasce com ele, né? Então, a gente já nasce com uma quantidade de energia dentro de nós. E essa energia, ela é armazenada nos nossos rins, né, em quantidade, e é a energia também que carrega o nosso karma. Esse tipo de Qi, ele não é reposto, então a gente já nasce, digamos que com uma quantidade determinada, e o estresse ele é um elemento que pode prejudicar esse Qi natural que nós temos, né, digamos assim. A outra fonte de Qi são os alimentos, então principalmente os alimentos vivos, né? Os vegetais, os legumes, quanto mais fresco, mais energia esses alimentos têm, quanto menos químicos, né? Melhor também. Então, se a gente sempre conseguir buscar alimentos orgânicos, frescos, né? Consumir eles o mais fresco que a gente conseguir, né? Ou seja, de alguém que a gente conhece a procedência e sabe que foi colhido há pouco tempo, isso preserva muita energia dentro do alimento. E a água também, né? A água pura, né? A água límpida também é uma fonte de Qi. E o ar. Então, o ar também é uma fonte natural aí de energia vital. A gente trabalha muito nos respiratórios, nos pranayamas dentro da prática do yoga. Bem devagar, desenrolando a coluna, se tiver com os acessórios, vá retirando eles de você. Vamos de novo voltar e nos deitar no chão devagar, dando alguns instantes para você vivenciar o rebote, então a observação do fluxo da energia pelo seu corpo. E também, se você nesse momento não perceber nada, está tudo bem, apenas a sensação que fica em você, que lhe envolve. Flexione as suas pernas, abraçando-as, pode movimentá-las de um lado para o outro. E agora sim, vamos ingressar no Shavasana. Você pode simplesmente deitar-se no solo, largando mesmo o seu corpo, ou pode posicionar o bolster aqui, bolster, as almofadas, como você tiver, embaixo dos seus joelhos. Isso normalmente fica bem confortável para a lombar. Então aí a gente assenta melhor aqui os quadris, a lombar, palmas das mãos voltadas para cima, ajuste o apoio da cabeça. Solte bem os seus ombros, veja se eles estão aí amarrados, mais enrijecidos. E descontrai também a área do centro do peito, deixando abrir a caixa torácica. Abdômen completamente relaxado, à vontade. Permita que a sua respiração flua naturalmente, e se você sentir que precisa de uma dose extra de descontração, faça respirações profundas e solte o ar com essa intenção de sentir o corpo se esparramar. Deixe o semblante leve, descanse profundamente os seus olhos. Descanse também as mandíbulas, distensionando-as. Percorra todo o seu corpo com a sua atenção, dos pés até o alto da cabeça, investigando se ainda existe alguma tensão, alguma rigidez. E aí você vai até ela e a dissolve. Até você sentir o corpo completamente livre. Ele vai gradualmente tornando-se mais leve e você totalmente envolvido por uma sensação agradável e gostosa de bem-estar.
Observe também aquilo que permanece dessa prática em você. Assimile essa vivência. Descanse o corpo e também descanse a mente. E aí, ao sinal do terceiro sino, você vai se programar para retornar. Enquanto isso, curta a sua vivência. Aos poucos, movimentando os dedos das mãos, os dedos dos pés. Faça respirações profundas, deixando o corpo se movimentar como você quiser, como ele pedir. E de novo, deixe o seu corpo tombar para o lado esquerdo. Você volta a se sentar com as pernas cruzadas, as mãos à frente do peito, em Prana Nidra. Ainda sob o efeito da prática,
as sensações que fluem. Faça uma inspiração bem profunda. Que todos os seres se livrem do sofrimento e das causas do sofrimento. E que todos os seres encontrem a felicidade e as causas da felicidade. Namastê.